Amém. Dá continuidade, irmão, a palavra, que o vídeo pode ficar longo demais e fica difícil para o celular suportar. Aleluia. E a palavra dos Deus diz, aleluia, que Tomé, quando Jesus ao terceiro dia foi ressuscitado, houve ali a credulidade de Tomé. Ora, Tomé era um dos 12, Tomé era um dos 12, chamado Dimo. Não estava com ele quando veio Jesus, e disse-lhe, pois, aos outros, aos discípulos, viemos do Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vi o sinal, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no lugar do lado, de maneira nenhuma eu creio. 8 dias depois, irmãos, estava outra vez os seus discípulos dentro com ele. Tomé chegou, e Jesus, estando as portas fechadas, se apresentou-se no meio deles, paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Olha o que o Senhor falou para Tomé. Olha, Tomé, vem cá. Vem cá, meu filho. Está duvidando que sou eu? Depois de todo o processo, como pode, irmão, a pessoa duvidar de tudo que o Senhor passou? Aleluia. Porque viste, aleluia, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chegou a tua mão e se põe no meu lado. E não seja incrédulo, seja crente, não incrédulo, Tomé. E Tomé respondeu e disse, Senhor, meu Deus, tu és o meu. Tomé teve que palpar e ver o sinal dos cravos. Tomé teve que enfiar o dedo aonde a lança foi transpassada. Tomé teve que ver os furos dos pés, onde foi pregados os pés, as mãos do mestre. Tudo eu tinha que ver primeiro para depois acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Seja crente, não incrédulo. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos e muitos outros mais. Como pois crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida eterna em seu nome. E depois disso se manifestou Jesus outra vez aos discípulos, aleluia, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Cananeu da Galileia, filho de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disse-lhe eles, também nos vamos contigo. E foi subir logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Já para você ver, irmãos, como pode. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco. E encheram-se e lançaram-nos, pois já não podia tirar
pela multidão de peixes que existia na rede. Então aqueles discípulos, a quem Jesus amava, e disse a Pedro: é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, lançou-se ao mar, porque, aleluia, estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados de distância, levando a rede cheia de peixe. E logo que desceram para a terra, ali, aleluia, viram ali brasas e peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cestos, 153 grandes peixes, sendo tanto que não se rompeu a rede, tão grande, tão pesado que era a quantidade que estava na rede de peixe. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos seus discípulos usava fazer pergunta-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois da ressurreição, de ser ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, aleluia, Jesus, Simão e Pedro, e Simão, filho de Jonas, a mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a 2ª vez a Simão, filho de Jonas: amais a mim? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amais-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: ame-me. Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes de que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo, te seguia a ti mesmo, mas andava por onde querias. Mas quando já for velho, estenderás as tuas mãos e outro se girá a ti, aleluia, e levará para onde tu não quiseram. E disse o significado, com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que lhe seguia aqueles discípulos, e a quem Jesus amava, a quem não cria se recostaram também sobre o seu peito, e que disseram: Senhor, o que te há de trair? Vendo Pedro a este, e disse a Jesus: Senhor, desde que serão? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que venha, o que importa a ti, segue-me e tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele que os discípulos não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não há de morrer, mas se eu quero que ele fique, até que venha, o que importa a ti. E este é o discípulo que testificaram destas coisas, escreveu sabendo que o seu testemunho é verdadeiro.
E há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada um das quais fosse escrito, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse, e amém. Que Deus abençoe, irmãos, cada um nessa noite. Glória a Deus por essa humilde e simples palavra. Que o Senhor Jesus venha derramar cada vez a tua graça na vida de cada um de nós, nas nossas vidas, venha preencher o nosso coração, o nosso lar. E a palavra de Deus diz que os apóstolos era mais de 500 seguidores. A Tiago, seu meio-irmão, aleluia, por fim se manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, e todas essas aparições confirmaram o fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Que Deus venha abençoar todos de maneira especial nesta noite. Santo, santo é o nome do Senhor para todo sempre. Vamos fazer uma oração, irmão, para que ficar para a nossa meditação. Aleluia. Uma oração quando o salmista orava por livramento, para que Deus venha derramar o livramento na vida dele, dos ataques, das coisas negativas, e que o Senhor também venha dar o livramento para nós, nossas famílias, nossos lares, meus irmãos, minhas irmãs, sobrinho, primo, meus filhos, meus netos, a igreja, a obra, o ministério, todos. Que o Senhor Jesus venha abençoar e cobrir com o manto sagrado dele. Aleluia. Que diz assim: na minha angústia clamei o Senhor e me ouviu, e ele me ouviu. O Senhor livrará minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, o que te será acrescentado? Língua enganadora. A flecha aguda do poderoso, com brasa viva do Zibom. Ai de mim, que peregrinou, aleluia, em mesque hábito, nas tendas de quedra. A minha alma bastante tempo habitou com que desterta a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já ele procura a guerra. Aleluia. Levanta os meus olhos para o monte, e de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e guardar-te a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe de forma especial a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.